Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Tapete para a Vida. E hoje, mais do que uma meditação, vou-vos trazer um pensamento. Um pensamento que me toca muito e que me surgiu e senti vontade de partilhar neste podcast, porque a intenção também do podcast do Tapete para a Vida é trazer exatamente estes pensamentos que têm muito a ver com o yoga, que é a minha área de foco e a minha área de trabalho, não só, mas também é primordial, E então eu trago um tema super importante que eu acho que se faz sentir muito na nossa sociedade e na nossa geração, na nossa era, acima de tudo, que é a perfeição. Então há uma grande necessidade hoje em dia, infelizmente, de queremos sermos muito perfeitos, seja a nível corporal, físico, na forma de estar, na forma como nas nossas escolhas, nas nossas ações, até nas pequenas coisas que fazemos. E eu acho que essa perfeição acaba por nos trazer, pelo menos eu sinto isso, uma grande exigência de nós mesmos, uma exigência às vezes muito extrema, que depois traz um julgamento e uma culpa, um hábito muito de nos autocriticarmos de uma forma negativa. E então, aquilo que eu queria partilhar convosco é exatamente isto, aquilo que o yoga nos ensina, de certa forma, que é que devemos sim fazer o nosso melhor e fazer o melhor que sabemos, evoluindo, não é? Crescendo numa direção, porém sem este peso da perfeição, sem este peso de querermos ser perfeitos ou perfeitas perante situações, vivências, ou até mesmo fisicamente, ou nas nossas ações e nas nossas escolhas diárias, porque isso é impossível, não é? Nós não somos perfeitos, nem vamos ser, e acho que aquilo que o yoga nos ensina ou nos convida e eu vou falar do yoga porque lá está, foi aquilo que eu disse no início, é a minha área primordial, e foi o yoga que me ensinou muito isto, porque eu também tinha esta necessidade e esta grande questão de querer ser perfeita na minha vida, nas coisas que fazia, na forma como agia e na forma como me via a mim, acima de tudo. E o yoga traz-nos muito mais do que a perfeição, a autoconsciência e o respeito, que são duas coisas que andam de mão dadas no yoga, que é a autoconsciência de nos auto-observarmos, criarmos e estimularmos este espectador, este observador em nós, que nos permite estar conscientes dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, das emoções que vão surgindo, em determinadas situações que acontecem, nos desafios, na relação com o outro, na relação connosco. E depois termos este respeito, abraçar e acolher aquilo que vem dentro de nós, sem esta crítica negativa, sem este julgamento e sem este mal-estar que tantas vezes fica inerente dentro de nós e que nos vai causando um peso enorme, deteriorando-nos a relação connosco próprios. Então, o yoga foi uma das coisas que me ensinou muito, foi isto. Era ir para o tapete e estar completamente presente e atenta na prática física a tudo aquilo que acontecia. E depois, aos poucos, fui trazendo isto para a minha vida, que é essa a intenção também do podcast, é trazer esta consciência do tapete para a vida, porque é mesmo isto, nós não vamos, nós estamos diferentes a cada momento, e então temos que nos respeitar em cada momento, respeitar o nosso tempo, a nossa evolução, os nossos momentos, porque aquilo que nós somos de manhã, quando acordamos de manhã, numa forma, num estado, não significa que se mantenha na hora do almoço, à tarde ou mesmo ao deitar, porque ao longo do dia vai acontecendo vários desafios, várias situações que nos vai alterando o nosso estado, que nos vai alterando o nosso humor, vai nos alterando a forma como vamos reagir
perante o mundo, perante os outros e perante até nós mesmos. Então, desconstruir esta perfeição e é algo que o yoga nos traz, que ele fala muito, sim, em melhorarmos, em evoluirmos, em usarmos ferramentas que nos possam ajudar a manter-nos presentes, a manter-nos conscientes, mas com respeito. Uma das coisas que o yoga fala exatamente é começando pelo corpo, né? Começando pela matéria. Respeitar o nosso corpo. Nós temos muita tendência de ir para o ginásio, de ir para o yoga, de ir para uma atividade qualquer e querer que o nosso corpo faça logo aquilo que os outros que estão a praticar há anos estão a fazer. Então nós queremos chegar ali àquela meta, como se aquilo fosse uma meta. E a intenção do yoga e aquilo que o yoga transmite, independentemente de ser uma prática física ou falando apenas da filosofia, é esta questão de irmos respeitando o nosso tempo e o nosso corpo, porque não estamos sempre iguais, o nosso corpo, mesmo que haja uma prática contínua, de manhã pode conseguir fazer e depois à tarde já ter dificuldade em fazer aquela postura ou aquela asana, porque é exatamente isto, nós não estamos sempre iguais e temos que respeitar, e o corpo hoje pode sentir uma tensão, pode sentir um desconforto. Então é respeitar o tempo, é respeitar o momento e respeitar aquilo que nós hoje conseguimos fazer sem exigência e sem querermos ir mais além do que as nossas possibilidades e capacidades atuais. Então é preciso trazer essa consciência para nos observarmos, para nos olharmos com olhos de ver, de reconhecimento e de acolhimento do momento presente e respeitar então essa fase, esse momento, sem querermos ir muito mais além do que aquilo que o corpo nos permite. Isto começando pelo corpo, mas isto pode ser em tudo na nossa vida, ok? O yoga não fala só da parte física, mas mesmo na relação com o outro, nós ou com situações que queremos muito realizar e que depois sentimos que falhamos ou que não tivemos tão bem e fica aqui um peso, uma culpa, um aperto no peito. E mais do que isso é o que é que o yoga nos pede, mais uma vez, que possamos olhar, ampliar o olhar de fora, observar, reconhecer o que é que nós fizemos, o que é que podíamos ter feito diferente, sem esse peso, sem essa culpa da perfeição, de devia ter sido perfeita ou perfeito. Não, simplesmente olhar, observar, perceber o que é que fizemos, o que é que gostaríamos de ter feito e não ver isto como um erro, como uma falha, quando não estivemos tão bem, mas sim como um momento de aprendizagem, de evolução e de crescimento. Porque é isto, nós somos humanos e na nossa humanidade nós muitas vezes não estamos tão bem ou erramos ou falhamos e é importante esses erros, essas falhas para que possamos crescer e evoluir. Então o yoga ajuda-nos muito a abraçar esses momentos e vê-los não como uma coisa terrível e um peso gigante porque eu não fui perfeito ou perfeito com aquela pessoa naquela situação ou mesmo connosco, mas sim a podermos abraçar e acolher e respeitar. Ok, eu neste momento só consegui fazer isto, mas na próxima vez eu vou estar atento, vou estar atenta e vou fazer diferente. E é essa perfeita imperfeição que existe dentro de cada um de nós, a nossa forma peculiar de reagir, de estar, de falar, que nos torna únicos. E se nós pensarmos, não há ninguém no mundo igual a nós. Vejam só a maravilha que é, a beleza que existe, a beleza do universo, de criar em tantos bilhões de seres neste planeta, não há um igual ao outro. Então isto é mágico. Então quando nós estivermos neste peso, relembrar isto. O quão perfeito é o universo que criou pessoas completamente distintas. E é isto que eu queria-vos muito partilhar, porque eu vejo isto mesmo muito nas minhas práticas de yoga, esta questão de querermos muito vivenciar uma atividade com perfeição. Eu vou dar exemplos também não só do yoga, mas, por exemplo, uma pessoa que corre, que faz corrida, que faz atletismo e tem uma meta de X tempo a fazer X quilómetros. Se não o fizer e os outros amigos conseguiram fazer, vai haver uma frustração, uma culpa e não tem que ser assim, ok?
neste momento eu não consegui. Mas não quer dizer que no próximo prática eu não consiga. Ou mesmo na prática de yoga que eu sinto e vejo muito, reconheço muitas vezes nos meus alunos quando estamos a fazer posturas de equilíbrio ou mais desafiantes, principalmente as de equilíbrio, que acho que as de equilíbrio no yoga ensinam-nos muito a nos centrarmos, em estarmos presentes e, como é natural, nós não estamos sempre centrados e presentes, né? A vida tira-nos do centro para nos desafiar. Então as posturas de yoga é exatamente a mesma coisa. A postura de equilíbrio é exatamente a mesma coisa. Nós estamos naquela postura e muitas vezes ou surge um barulho exterior ou surge um pensamento e automaticamente nós perdemos o nosso centro e o nosso equilíbrio. Ou então naquele momento realmente nós não estamos no nosso melhor, né? Porque estamos com alguma situação de inquietação e não estamos a conseguir separar, que também é possível, ok? Volto a repetir, nós somos humanos e há dias em que conseguimos facilmente lidar com os desafios e estarmos presentes e conseguirmos distanciar, e há outros dias e outras situações que nos são mais difíceis e está tudo certo, ok? Não há aqui, não somos gurus, nem somos seres divinos que conseguimos facilmente nos distanciar. Há dias que sim, há outros dias que não, e está tudo certo, está tudo bem com isso. Então, há realmente alturas nas práticas de equilíbrio que há a perda de equilíbrio. E eu sei, porque se nota facilmente nas caras dos alunos, nas caras das pessoas que estão a praticar, que há uma ligeira frustração de não estar a conseguir ou por ter ficado pouco tempo naquela postura. E muitas vezes partilho este pensamento de, mais do que ficarem frustrados, mais do que ficarem neste sentimento de culpa ou de julgamento convosco, acolham o que é que surgiu, tentem observar, porque é isto que o yoga nos traz, é isto que o yoga nos convida a fazer, a observar o que é que nos tirou o centro, a observar aquilo que nos retirou do equilíbrio, aquilo que nos fez perder o equilíbrio e aquilo que surgiu, que emoção surgiu. Não anulá-la também, mas observar e deixar que essa emoção que tenha surgido possa ser diluída com a presença, ok? E com o acolhimento, ok, eu agora neste momento não consegui. Não consegui se calhar no lado direito, mas se calhar do lado esquerdo até vou conseguir. Com o lado esquerdo. E é muito isto, ok? É este o convite do yoga, em fazermos mais e melhor, mas com esta abertura acima de tudo, de nos auto-observarmos, de autoconsciencializarmos de cada momento, de nós mesmos, das nossas emoções, pensamentos e dos nossos comportamentos e respeitar o nosso tempo, porque nós não somos todos iguais, levamos o nosso tempo para crescer, para evoluir, para chegarmos ao ponto que tantas vezes vemos os outros e queremos muito chegar, mas que possam até servir como exemplo, mas que não sirvam para nos sentirmos com este peso e com esta autocrítica porque nós conseguimos ainda chegar lá, ok? A intenção é muito deste episódio, de vos trazer esta consciência, este pensamento de se abraçarem, acolherem e respeitarem-se acima de tudo, cada momento e cada fase da vossa vida, sabendo que não estamos sempre iguais e reconhecendo isso com humildade, né? Com esta humildade que, ok, eu estou a fazer o meu melhor e isto é ouro. Então o meu convite no fim deste episódio, não me vou alongar mais, é que vocês possam refletir vocês mesmos na vossa vida, como é que vocês reagem aos desafios da vossa vida, como é que vocês reagem perante as situações ou os relacionamentos ou até mesmo a vossa imagem ao espelho, se querem ser perfeitos, ainda vivem nesta busca intensa pela perfeição ou simplesmente conseguem soltar essa perfeição e acolher a pessoa que vocês são, a pessoa que vocês estão a ser neste momento, que vocês conseguem ser, respeitando-vos, o vosso ritmo, o momento atual, o momento presente, e aceitando, vivenciando cada momento como único, com esta consciência que estamos a evoluir, que estamos a crescer e que faz parte, os erros, as falhas, e que não precisamos de
de nos criticar. Então, como é que vocês reagem? Já estão mais soltos ou ainda estão presos nesta necessidade de perfeição gigante em cada dia, em cada momento que vocês têm desafios ou vivências ou o que for que vocês sintam necessidade de ser perfeitos? Tentem refletir, tentem pensar, tentem sentir e deixem este convite de estarem mais conscientes, mais observadores de vocês mesmos, de forma a conhecerem-se melhor, porque o convite do yoga, acima de tudo, em cada prática, seja na tapete, seja na vida, é que nos possamos autoconhecer, porque é no autoconhecimento que podemos estar atentos e fazer alguma mudança necessária no nosso comportamento. Então, e no nosso estilo de vida. Obrigada por estarem aí. Este foi mais um pensamento do Tapete para a Vida, deste podcast, que vão surgir assim de forma aleatória e espontânea, quando eu sentir que devo partilhar, e vou colocando aqui. Então, muito obrigada por ouvirem, por estarem aqui ao meu lado, e se quiserem podem deixar algum comentário. Muito, muito obrigada e até já!